Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 16, verso 1. Suta Goswami disse: Ó Brahmanas eruditos, Maharaj Parikshit começou então a governar o mundo como um grande devoto do Senhor, sob as instruções dos melhores entre os Brahmanas 2 vezes nascidos. Ele governou com aquelas grandes qualidades que foram preditas por competentes astrólogos na ocasião de seu nascimento. Significado: por ocasião do nascimento de Maharaj Parikshit, os competentes Brahmanas astrólogos predisseram algumas de suas qualidades. Maharaj Parikshit desenvolveu todas essas qualidades, sendo grande devoto do Senhor. A verdadeira qualificação de alguém é tornar-se devoto do Senhor, e gradualmente todas as boas qualidades dignas de serem possuídas desenvolvem-se nele. Maharaj Parikshit era um Mahabhagavata, ou devoto de primeira classe, que era não somente bem versado na ciência da devoção, como também capaz de converter outras pessoas em devotos através de suas instruções transcendentais. Portanto, Maharaj Parikshit era devoto de primeira ordem, e assim ele costumava consultar grandes sábios e brahmanas eruditos, que podiam aconselhá-lo, através dos Shastras, sobre a maneira de conduzir a administração do Estado. Esses grandes reis eram mais responsáveis que os eleitos líderes executivos modernos, porque eles agradavam às grandes autoridades ao seguir suas instruções, deixadas nas literaturas védicas. Não havia necessidade que tolos inexperientes baixassem diariamente um novo projeto de lei e, de acordo com as conveniências, o alterasse repetidamente para servir a algum propósito. As regras e regulações já estavam estabelecidas por grandes sábios, como Manu, Yagnavalkya, Parashara e outros sábios liberados, e os decretos eram todos apropriados a todas as eras, em todos os lugares. Portanto, as regras e regulações eram padronizadas e sem falhas ou defeitos. Reis como Maharaj Parikshit tinham sua junta de conselheiros, e todos os membros daquela junta eram ou grandes sábios ou brahmanas de primeira ordem. Eles não aceitavam nenhum salário, nem dele tinham qualquer necessidade. O Estado obtinha o melhor conselho, sem nenhuma despesa. Eles próprios eram Samadharshi, iguais com todos, tanto homens quanto animais. Eles não tinham o hábito de aconselhar o rei a proteger o homem e de instruí-lo a matar os pobres animais. Esses membros conselheiros não eram tolos ou representantes para organizar um paraíso de tolos. Eram todos almas autorrealizadas e sabiam perfeitamente bem que todos os seres vivos do Estado seriam felizes, tanto nesta vida quanto na próxima. Eles não estavam interessados na filosofia hedonista de comer, beber, acasalar-se e desfrutar. Eram filósofos na verdadeira acepção da palavra, e sabiam bem qual é a missão da vida humana. Sob a égide desses compromissos, a junta de conselheiros do rei dava orientações corretas, e o rei, ou líder executivo, sendo ele próprio um devoto qualificado do Senhor, as seguia minuciosamente, para o bem-estar do Estado. O Estado, nos dias de Maharaj Yudhishthira ou Maharaj Parikshit, era um Estado próspero, no verdadeiro sentido do termo, porque ninguém era infeliz ali, fosse homem ou animal. Maharaj Parikshit foi rei ideal para um estado próspero do mundo. Verso 2.
O rei Parikshit casou-se com a filha do rei Uttara e gerou 4 filhos, encabeçados por Maharaj Janamejaya. Significado: Maharaj Uttara era filho de Virata e tio materno de Maharaj Parikshit. Iravati, sendo a filha de Maharaj Uttara, era prima irmã de Maharaj Parikshit. Permitia-se, porém, que primos irmãos e primas irmãs se casassem se eles não pertencessem à mesma gotra, ou família. No sistema védico de casamento, a importância da gotra, ou família, era ressaltada. Arjuna também casou-se com Subhadra, embora ela fosse sua prima irmã por parte de mãe. Janamejaya, um dos reis Rajarshi, e o famoso filho de Maharaj Parikshit. O nome de sua mãe era Iravati, ou, segundo alguns, Madravati. Maharaj Janamejaya gerou 2 filhos, chamados Gyatanika e Shankukarna. Celebrou diversos sacrifícios no local de peregrinação de Kurukshetra e teve 3 irmãos mais novos, chamados Shrutasena, Ugrasena e Bhimasena II. Invadiu Takshala, Ajanta, e decidiu vingar-se da maldição injusta sobre seu grande pai, Maharaj Parikshit. Executou um grande sacrifício chamado Sarpa Yagya para matar a raça de serpentes, inclusive a Takshaka, que havia mordido fatalmente seu pai. A pedido de muitos sábios e semideuses influentes, ele teve que mudar sua decisão de matar a raça de serpentes. Mas, a despeito de interromper o sacrifício, ele satisfez a todos os interessados no sacrifício, recompensando-os adequadamente. Mahamuni Vyasadeva também esteve presente na cerimônia e narrou pessoalmente a história da grande guerra de Kurukshetra diante do rei. Mais tarde, por ordem de Vyasadeva, seu discípulo Vaishampayana narrou diante do rei o tema do Mahabharata. Ele ficou muito impressionado com a morte prematura de seu grande pai e estava muito ansioso por vê-lo novamente. Por isso expressou seu desejo diante do grande sábio Vyasadeva. Vyasadeva satisfez então seu desejo. Seu pai apresentou-se diante dele, e ele adorou tanto a seu pai quanto a Vyasadeva, com grande pompa e respeito. Estando plenamente satisfeito, ele deu, com muita magnanimidade, caridade aos brahmanas presentes no sacrifício. Verso 3. Após escolher Kripacharya como mestre espiritual que orientaria, Maharaj Parikshit realizou 3 sacrifícios de cavalo às margens do Ganges. Eles foram executados com suficientes recompensas aos participantes. E naqueles sacrifícios, mesmo o homem comum podia ver os semideuses. Significado: depreende-se por este verso que a viagem interplanetária por parte dos cidadãos dos planetas superiores é fácil. Em muitas afirmações no Bhagavatam, temos observado que os semideuses do céu costumavam visitar esta terra para participar de sacrifícios realizados por reis e imperadores influentes. Aqui também encontramos que durante a ocasião da cerimônia do sacrifício de cavalo de Maharaj Parikshit, os semideuses eram visíveis, mesmo pelo homem comum, graças à cerimônia sacrificatória. Geralmente os semideuses não são visíveis pelos homens comuns, assim como o Senhor não é visível. Mas assim como o Senhor, por sua misericórdia sem causa, desce para ser visível ao homem comum, de modo semelhante, os semideuses também tornam-se visíveis ao homem comum, por graça deles mesmos. Embora os seres celestiais não sejam visíveis aos olhos nus dos habitantes desta terra, devido à influência de Maharaj Parikshit, foi que os semideuses também concordaram em tornar-se visíveis.
Os reis costumavam gastar prodigamente durante esses sacrifícios, assim como uma nuvem distribui chuvas. Uma nuvem nada mais é que outra forma de água, ou em outras palavras, as águas da terra transformam-se em nuvens. Analogamente, a caridade feita pelos reis em tais sacrifícios era apenas outra forma dos impostos coletados junto aos cidadãos. Mas, assim como as chuvas caem muito prodigamente e parecem ser mais do que o necessário, a caridade feita por tais reis também parece ser mais do que os cidadãos necessitam. Os cidadãos satisfeitos jamais organizariam agitação contra o rei, e assim não havia necessidade de mudar o estado monárquico. Mesmo um rei como Maharaj Parikshit necessitava de um mestre espiritual que o orientasse. Sem tal orientação, ninguém pode progredir na vida espiritual. O mestre espiritual tem de ser genuíno, e aquele que deseja ter autorrealização deve aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno e abrigar-se nele para alcançar o verdadeiro sucesso. Verso 4. Certa vez, quando Maharaj Parikshit estava a caminho de conquistar o mundo, ele viu o senhor de Kali Yuga, que era inferior a um Shudra, disfarçado de rei e ferindo as pernas de um touro e uma vaca. O rei capturou-o de imediato para aplicar-lhe punição suficiente. Significado: o propósito da saída de um rei para conquistar o mundo não é o de autoengrandecimento. Maharaj Parikshit saiu para conquistar o mundo após sua ascensão ao trono, mas isso não foi com o propósito de agressão a outros estados. Ele era o imperador do mundo, e todos os pequenos estados já estavam sob seu regime. Seu propósito ao sair era ver como andavam as coisas em termos de um estado divino. O rei, sendo representante do Senhor, tem de executar devidamente a vontade do Senhor. Não se trata de autoengrandecimento. Assim, logo que Maharaj Parikshit viu que um homem de classe inferior, disfarçado como rei, estava ferindo as pernas de uma vaca e de um touro, ele imediatamente prendeu-o e puniu-o. O rei não pode tolerar insultos ao mais importante dos animais, a vaca, nem pode tolerar desrespeito ao mais importante dos homens, o Brahmana. Civilização humana significa avanço a serviço da cultura bramânica, e para mantê-la, a proteção às vacas é essencial. Há um milagre no leite, pois ele contém todas as vitaminas necessárias à manutenção de condições psicológicas humanas para realizações superiores. A cultura bramânica pode avançar somente quando o homem é educado a desenvolver a qualidade da bondade. E para isso há uma necessidade primordial de alimentos preparados com leite, frutas e cereais. Maharaj Parikshit ficou atônito de ver que um Shudra negro, vestido como se fosse governante, estava maltratando uma vaca, o animal mais importante na sociedade humana. A era de Kali significa má administração e desavença, e a causa fundamental de toda a má administração e desavença é que homens indignos, com o espírito de homens da classe inferior, que não têm nenhuma ambição superior na vida, tomam a direção da administração do Estado. Tais homens no posto de rei, com certeza, ferem primeiramente a vaca e a cultura bramânica, arrastando desse modo toda a sociedade para o inferno. Maharaj Parikshit, treinado como era, descobriu esta causa fundamental de toda a desavença no mundo. Assim ele quis detê-la desde o seu início. Verso 5. Shaunaka Rishi indagou: por que Maharaj Parikshit apenas o puniu, uma vez que ele era o mais baixo dos Shudras, tendo-se vestido como se fosse rei e ferido uma vaca em sua perna? Por favor, descreve todos esses incidentes,
se eles têm relação com os tópicos sobre o Sr. Krishna. Significado. Shaunaka e os rishis ficaram atônitos de ouvir que o piedoso Maharaj Parikshit apenas puniu o réu, mas não o matou. Isso sugere que um rei piedoso como Maharaj Parikshit devia ter matado imediatamente um ofensor que queria enganar o público vestindo-se como rei e, ao mesmo tempo, ousando insultar o mais puro dos animais, uma vaca. Os rishis naqueles dias, contudo, não podiam sequer imaginar que nos dias avançados da era de Kali, os mais baixos dos Shudras seriam eleitos como administradores e abririam matadouros organizados para a matança de vacas. De qualquer forma, embora ouvir sobre um Shudraka, que era um trapaceiro insultador de uma vaca, não fosse muito interessante para os grandes rishis, não obstante, eles queriam ouvir sobre isso para ver se o evento tinha alguma relação com o Sr. Krishna. Eles estavam apenas interessados nos tópicos sobre o Sr. Krishna, pois qualquer coisa relacionada com a narração sobre Krishna é digna de se ouvir. No Bhagavatam, há muitos tópicos sobre sociologia, política, economia, atividades culturais, etc. Mas todos eles estão relacionados com Krishna, e, portanto, todos eles são dignos de serem ouvidos. Krishna é o ingrediente purificador em todos os temas, não importa quais sejam. No mundo mortal, tudo é impuro por ser produto das três qualidades mundanas. Contudo, Krishna é o agente purificador. Verso 6. Os devotos do Senhor estão habituados a lamber o mel disponível nos pés de lótus do Senhor. Qual seria a utilidade de tópicos que apenas contribuíssem para desperdiçar nossa preciosa vida? Significado. Tanto o Sr. Krishna quanto os seus devotos estão no plano transcendental. Portanto, os tópicos sobre o Sr. Krishna e seus devotos puros são igualmente bons. A guerra de Kurukshetra está cheia de política e diplomacia, mas porque os tópicos estão relacionados com o Sr. Krishna, o Bhagavad Gita é, portanto, adorado em todo o mundo. Não há necessidade de erradicar a política, economia, sociologia, etc., que são mundanas para os mundanos. Para um devoto puro, que está realmente relacionado com o Senhor, essas coisas mundanas são transcendentais, se ajustadas ao Senhor ou seus devotos puros. Já ouvimos e falamos sobre as atividades dos Pandavas, e agora estamos lidando com os tópicos sobre Maharaj Parikshit. Mas porque todos esses tópicos estão relacionados com o Sr. Sri Krishna, todos eles são transcendentais, e os devotos puros têm grande interesse em ouvi-los. Já discutimos este assunto em relação às orações de Bhishma Deva. Nossa duração de vida não é muito longa, e não há certeza de quando receberemos ordem de deixar tudo para partir rumo ao próximo estágio. Desse modo, é nosso dever zelar para que nenhum momento de nossa vida seja desperdiçado com tópicos que não estão relacionados com o Sr. Krishna. Qualquer tópico, por mais agradável que seja, não é digno de ser ouvido, se está desprovido de sua relação com Krishna. O planeta espiritual, Goloka Vrindavana, a morada eterna do Sr. Krishna, tem o formato do verticilo de uma flor de lótus. Mesmo quando o Senhor desce a qualquer um dos planetas mundanos, ele o faz manifestando sua própria morada, como ela é. Assim, seus pés permanecem sempre sobre o mesmo grande verticilo da flor de lótus. Além disso, seus pés são tão belos como a flor de lótus. Por isso se diz que o Sr. Krishna tem pés de lótus. Um ser vivo é eterno por constituição. Ele está, por assim dizer, no redemoinho de nascimentos e mortes,
devido a seu contato com a energia material. Livre de tal energia material, uma entidade viva libera-se e é elegível a voltar ao lar, voltar ao Supremo. Aqueles que querem viver para sempre, sem mudar seus corpos materiais, não devem desperdiçar o tempo precioso com outros tópicos além daqueles que se relacionam com o Sr. Krishna e seus devotos. Verso 7. Ó Suta Goswami, há entre os homens aqueles que desejam libertar-se da morte e obter a vida eterna. Eles escapam do processo de matança ao chamar o controlador da morte, Yamaraj. Significado: a entidade viva, à medida que se desenvolve do estado de vida animal inferior até o estado de ser humano superior e gradualmente até uma inteligência superior, torna-se ansiosa por livrar-se das garras da morte. Os cientistas modernos tentam evitar a morte através do avanço do conhecimento fisioquímico. Mas, pobres deles, o controlador da morte, Yamaraj, é tão cruel que não poupa nem mesmo a vida do próprio cientista. O cientista, que apresenta a teoria de deter a morte pelo avanço do conhecimento científico, torna-se ele próprio uma vítima da morte, quando é chamado por Yamaraj. O que dizer, então, de deter a morte, se ninguém pode prorrogar o curto período de vida, nem mesmo por uma fração de segundo? A única esperança de suspender o cruel processo de matança de Yamaraj é chamá-lo para ouvir e cantar o santo nome do Senhor. Yamaraj é um grande devoto do Senhor e gosta de ser convidado para kirtanas e sacrifícios pelos devotos puros, que estão constantemente ocupados no serviço devocional ao Senhor. Desse modo, os grandes sábios, encabeçados por Shaunaka e outros, convidaram Yamaraj a presenciar o sacrifício executado em Naimisharanya. Isso foi bom para aqueles que não queriam morrer. Verso 8. Enquanto Yamaraj, que causa a morte de todos, estiver presente aqui, ninguém se encontrará com a morte. Os grandes sábios convidaram o controlador da morte, Yamaraj, que é o representante do Senhor. Os seres vivos que estão sob seu jugo devem tirar proveito disso, ouvindo o néctar da imortalidade, sob a forma desta narração dos passatempos transcendentais do Senhor. Significado: nenhum ser humano gosta de encontrar a morte, mas ninguém sabe como escapar da morte. O remédio mais seguro para evitar a morte é acostumar-se a ouvir os nectários passatempos do Senhor, conforme são sistematicamente narrados no texto do Srimad Bhagavatam. Aqui se aconselha, portanto, que qualquer ser humano que deseje libertar-se da morte deve adotar este método de vida recomendado pelos rishis, encabeçados por Shaunaka. Verso 9. Os seres humanos preguiçosos, com inteligência mesquinha e uma curta duração de vida, passam a noite dormindo e o dia executando atividades inúteis. Significado: os menos inteligentes não conhecem o verdadeiro valor da forma humana de vida. A forma humana é uma dádiva especial da natureza material, no decorrer de sua imposição de rigorosas leis de misérias sobre o ser vivo. É uma oportunidade de alcançar o bem supremo da vida, a saber, sair do enredamento de repetidos nascimentos e mortes. As pessoas inteligentes cuidam dessa importante dádiva, esforçando-se energicamente para sair do enredamento. Mas os menos inteligentes são preguiçosos e incapazes de dar valor à dádiva do corpo humano para alcançar a liberação do cativeiro material.
eles ficam mais interessados no chamado desenvolvimento econômico e trabalham arduamente a vida inteira, simplesmente para o gozo dos sentidos do corpo temporário. O gozo dos sentidos também é permitido aos animais inferiores pela lei da natureza. E assim o ser humano também se destina a uma determinada quantidade de gozo dos sentidos, de acordo com sua vida passada ou presente. Porém, deve-se tentar compreender definitivamente que o gozo dos sentidos não é a meta última da vida humana. Aqui se diz que durante o dia trabalha-se em vão, porque a meta nada mais é que o gozo dos sentidos. Podemos observar particularmente como o ser humano ocupa-se inutilmente nas grandes cidades e metrópoles industriais. Há tantas coisas fabricadas pela energia humana, mas todas elas destinam-se ao gozo dos sentidos e não nos ajudam a sair do cativeiro material. E após trabalhar arduamente durante o dia, um homem cansado ou dorme, ou ocupa-se em práticas sexuais à noite. Este é o programa de vida civilizada materialista para as pessoas menos inteligentes. Portanto, aqui elas são designadas como preguiçosas, desventuradas e de vida curta.